texto base de hoje é Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Nós vamos ver hoje sobre o espírito imundo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Então nós vemos aqui Jesus falando sobre o espírito imundo. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Então nós vemos quando um homem tem um espírito imundo. Esse espírito sai do homem. O espírito imundo ele vai procurar repouso. Ele sai para buscar repouso. Então esse homem ele fica bom. E nós vemos o versículo 44, então diz: voltarei para minha casa donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então o espírito sai do homem. Mas se esse homem não se preencher, esse espírito vai voltar para a casa dele, para onde ele estava. O que pode preencher esse homem? Somente a presença de Deus pode preencher esse homem para que o espírito imundo não volte ocupar o corpo dele. A casa que fala aqui, ó, Jesus está mostrando a casa é o nosso corpo. Somente a presença de Deus vai permitir que esse espírito não volte para esse homem. Nós vemos aqui, que se ele voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada, desocupada. Então, a partir do momento que esse espírito imundo saiu do homem, o homem tem que buscar a Deus, se preencher de Deus. E como se preencher de Deus? Leitura na palavra de Deus, meditação na palavra de Deus e hábitos diários de oração, busca de Deus. Só assim nós vamos preencher nosso corpo para que o mal não volte. E nós, muitas vezes, a gente se encontra fraco, principalmente uma pessoa que ela está com o espírito imundo. Quando o espírito sai, ela vai ficar fraca, ela não tem força sozinho. Quem está próximo tem que auxiliar, ajudar essa pessoa a se fortalecer, a ler a palavra de Deus, buscar, a incentivar essa pessoa a estar orando, se preenchendo de Deus, está incentivando ela sempre a se preencher de Deus, porque só assim o mal não volte. E nós sabemos também que todos nós temos falhas e nós temos tendência, cada um tem um fraco maior. Nós temos que buscar, vigiar e fechar as falhas, buscar preencher as nossas falhas para que o mal não volte. Nós temos tendência a um fraco e o mal ele sabe onde é o nosso fraco, aonde nós tendemos a falhar mais. Então nós temos que vigiar contra nossas fraquezas carnais para que nós possamos vencer o mal. Eu não me lembro o versículo certo, mas na palavra de Deus diz que quando nós resistimos ao mal, o mal foge de nós. Então é só a presença de Deus que faz com que o mal fuja. Jesus é luz, e quando nós estamos com Jesus, não tem como a treva estar junto. E o mal, o espírito imundo é trevas. Então nós precisamos se preencher da luz de Jesus para que as trevas se afastem de nós. Nós vemos aqui no versículo 45 que o espírito imundo saiu do homem. Ele saiu buscando repouso, não encontrou. Então ele volta para a casa onde ele saiu. E se ele encontrando a casa desocupada, então ele vai e busca outros 7 espíritos piores do que eles e habitam naquela casa, naquele homem no caso. E os últimos atos desse homem se tornam piores do que os primeiros. Então nós vemos aqui que a única coisa que vai permitir que esse espírito não volte para o homem é ele estar cheio da presença de Deus, cheio da luz de Jesus. É só assim esse espírito imundo não vai retornar. Porque se ele se encontrar vazio, o espírito vem e traz 7 espíritos imundos junto com ele. Então nós precisamos se preencher da presença de Deus para que o mal não possa tomar conta do nosso corpo, que nós estejamos guardados e com a nossa casa cheia, com a nossa casa organizada, cheia da presença de Deus. Muitas vezes a gente faz oração para uma pessoa que ela está com o espírito imundo.
Essa pessoa, ela depois que o espírito sai, ela fica boa. Ela fica uma pessoa normal, mas só que ela se encontra no estado fraca. Então esse espírito sai, passa um tempo, ela volta a ficar ruim de volta. É porque ela não se preencheu da presença de Deus, o espírito volta. Nós vemos aqui que o espírito volta. Ele volta e traz outros espíritos junto com ele. Então, a partir do momento que alguém recebe oração, que sai o espírito mal, a pessoa está fraca, ela tem que se preencher da presença de Deus, buscar a presença de Deus. Buscar a luz de Jesus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ter hábitos diários de oração, de busca, para que esse espírito mal não retorne e que ela possa ser preenchida. A partir do momento que o espírito imundo saiu, ela tem que ser uma nova pessoa. Ela tem que se entregar para Jesus e se preencher da luz de Jesus, para que esse espírito, quando voltar, ele encontre uma casa ocupada. E se ele encontrar uma casa ocupada, o espírito não pode voltar, não pode retornar. Mas se o espírito encontrar uma casa desocupada, ele vai retornar e esse estado da pessoa fica pior do que antes. Nós vemos aqui o ensinamento de Jesus e a palavra de Jesus ela é reta, não é uma palavra mentirosa. Então se Jesus está falando que se uma pessoa, um espírito imundo saiu de um homem, o espírito saiu procurando repouso. Nós vemos aqui que o espírito saiu procurando repouso. E se o espírito não encontra, ele volta para a casa de onde ele estava. E se ele achar a casa desocupada, varrida e adornada, então ele busca outros 7 piores e traz com ele. Ali eles fazem morada. Eles habitam, a palavra diz que eles habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, recebeu uma oração, o espírito mau saiu. Tem que ser nova pessoa, tem que se entregar para Jesus, tem que buscar em Jesus Cristo, se preencher. É só a luz de Jesus, é só a presença de Deus que vai preencher essa casa, que vai preencher o nosso corpo. O mal não pode mais voltar. As trevas, não tem como ter trevas onde há luz. Onde há luz, há luz. Onde há trevas, há trevas. Então, nós vemos aqui, é o próprio Jesus nos ensinando, é o ensinamento de Jesus Cristo. O nosso amado Jesus, ele nos ensina que se tem Jesus Cristo, tem luz, não tem como as trevas voltar. Mas se a casa estiver desocupada, o mal volta. Ele volta e faz morada, só que ele não volta sozinho, ele traz outros piores do que ele. Então, nós temos que buscar, a nossa busca por Jesus tem que ser diária, tem que ser sempre. Nós temos que amar Jesus no primeiro amor. Nós não podemos ter coração morno, nós temos que ter corações fervendo por amor a Jesus e sempre querer buscar em Jesus. Porque nós mesmos, estando sempre buscando em Jesus, se nós falharmos, deixarmos brecha, o mal ele pode querer nos tentar. Porque ele tentou até Jesus, o diabo tentou até Jesus, que é o Filho de Deus, ele vai nos tentar. Por isso nós precisamos vigiar. Jesus fala, vigie, orai e vigiai, porque só assim nós vamos resistir ao mal e nós vamos estar fortalecidos pelo amor de Deus e o mal não entra onde tem luz de Jesus. Só a luz de Jesus fortalece. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse ensinamento maravilhoso que aprendemos com o Senhor hoje. Que só a tua presença ocupa, preenche a nossa casa, preenche o nosso coração e assim o mal não tem vez. Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos guardados e nós não devemos temer a mal nenhum, porque o Senhor é maior que todo o mal. Obrigada por esse ensinamento maravilhoso que vemos que o Senhor compara nosso corpo com uma casa e se o mal sai, ele vai buscar repouso, se ele não encontra, ele vai tentar voltar para a casa de onde ele morava antes. Mas nós aprendemos com o Senhor que o Senhor é a cura para todos os males. O Senhor é o remédio que nós precisamos sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém.